Boa noite, RC, Daniela, Irmita, um beijão para todos vocês, nos seus corações. Então vamos ler primeiro o Evangelho, né? Eu abri aqui ao acaso, que não é acaso, né? Caiu no capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu vou ler o item 1 e 2. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Eu vou parar aqui, tá? Então vamos lá, nesse momento, vamos pensar no nosso Mestre Jesus, pensar na Dona Ivone Pereira, a Caibar Schultz, todos os amigos espirituais que amparam esse trabalho, para que eles possam estar presentes aqui junto a nós, que estamos na sala, os pontos de origem, Altilmário, a Vidas, que está lá no sul. Então, está cheio de boa vontade de estar aqui conosco para poder passar um pouco mais desse estudo. Que Ele possa, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amparar todos que estão aqui presentes, os encarnados e os nossos irmãos desencarnados e aqueles que partiram dessa vida através do suicídio, que possam nesse momento sentir-se amparados, que recebam o nosso carinho, a nossa melhor vibração, para que eles se sintam mais confortados e menos sofridos pelo ato que fizeram. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Quer que eu leia o livro, tio? Ou você quer ler? Então tá bom, então vamos lá. Nós paramos, foi no capítulo, Maninha colocou aí, né? Minha página é diferente. Então vamos continuar, né, o diálogo aqui. Aí diz assim: Perdão, amigo da Azevedo, como jogaste a vida? Se aí estás a falar-nos de ti, interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho. Vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Senti a mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e que deixara um momento de choramingar para me provocar um mau humor. Aborreci-me, fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Pois que, seria eu acaso forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas?
Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui reencontrar no vale imundo? Pensei sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. Estou liberando então, Ti. Alô, o som tá ok? Ok, então vamos lá. Ok. Oi, Daniela. Olha só, nós vemos aí aquela confissão dos nossos amigos e o João de Azevedo. Ele como que dá uma espetada lá no Camilo, né? Dá uma espetada no Camilo para ver se ele fala alguma coisa, né? Todo mundo falou de si mesmo. Todo mundo falou de si mesmo. E agora ele pergunta ao Camilo, né? Por que o Camilo não ia falar nada? E ele fala, vamos, ilustre romancista. Vê que ele já conhecia o Camilo, até o Camilo fala isso lá, né? No vale. Desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer da tua majestosa superioridade. Que o Camilo era aquele que achincalhava todo mundo lá no vale, né? Mesmo ele sofrido, ele sempre reclamava de todo mundo. Aí ele diz aqui, sentia mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino. Lembra que ele ficava irritado com Belarmino, de estar todo arrumadinho e com aquela bengala com um castão de ouro? Então o João, que era amigo do Belarmino, vai contra ele. Aí ele vai e fica aborrecido, né? Fui um indivíduo sempre melindroso e suscetível. Então a gente vê que a morte não nos faz diferente só porque morremos, né? Não ficamos bonzinhos, até porque era um hábito, né? Fui sempre indivíduo melindroso, fui sempre, característica dele, segunda natureza dele. E a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Ele chama de grave anormalidade, o melindre. Em geral, quem se melindra é que não criou uma casca de proteção capaz de não se ofender. Em geral, o melindroso faz uma ideia tão grande de si mesmo, o melindrado, né? Faz uma ideia tão grande de si mesmo que não quer ver a imagem que ele criou para ele mesmo ser arranhada. Né? Ele cria uma imagem tão grande dele mesmo que não quer de jeito nenhum que essa imagem seja arranhada. Daí o melindre. Quem é humilde não se melindra, né? Quem é humilde não se melindra. É fruto do orgulho mesmo. E olha como ele olhava as pessoas de cima, né? Pois que seria o acaso forçado a confessar particularidade a tal corja, só porque ela havia confessado as suas, como se ele não fizesse parte dessa corja, né? Eles eram iguais. Eles foram unidos por afinidades.
que eles foram parar no mesmo local dentro do vale? Afinidade, peso específico, né? Na sua própria alma. Então vê que o orgulho dele era tamanho que ele se melindrava à toa. Então ele chama os seus companheiros de vale de corja. Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé? Como diria aquele personagem lá da televisão, né? Gentalha, que fui encontrar no vale imundo, pensei sufocado pelo orgulho. Olha ele confessando aí que era o orgulho. Ele escreve isso anos depois, né? Com efeito de me julgar superior. Por isso que eu falei a vocês, o humilde não se sente ofendido, né? Como sempre disse o Chico, né? Quem está no chão, quem se considera no chão, não cai. Quem se considera lá em cima é que cai. Né? A Jana está colocando aí, sempre somos, né? Continuamos a ser o que somos. O milímetro tem muito a ver com orgulho, realmente. E orgulho é aquela chaga da humanidade, né? Que fala Emmanuel lá no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre o orgulho e o egoísmo. São duas chagas da humanidade. Quanto o orgulho se considera acima dos outros, o egoísmo que é sempre para si próprio. Então é duas chagas, né? Por isso que a gente tem que criar sentimentos que se opõem a isso. Isso não muda de uma hora para outra. Isso não muda de uma hora para outra. Então é uma maneira até de defesa, né? Porque ele sabia que ele não era superior em muitas coisas. Embora fosse um gênio da literatura, né? Uma capacidade criativa enorme, ele sabia que tinha muita dificuldade. Né? A gente lembra que o Camilo perde pai e mãe muito jovem, criança. É criado pelos outros. Ao ponto dele dizer numa de suas biografias, né? Num dos seus textos, né? De suas cartas, nunca tive um colo de mãe para me confortar. Olha que doloroso. E ele sempre lutou contra a pobreza, né? Sempre lutou contra a pobreza. Porque a vida de escritor naquela época era assim, se escrevesse, vendia, se desse lucro, dava o lucro para o editor. O preço que ele vendeu, vendeu. Se desse prejuízo, dava prejuízo para o editor. Dele era apenas o dinheiro referente à capacidade de criação. E orgulho a gente só vence após muita encarnação e após muita paulada, né? Como se diz. Quando a gente tomar muito na cabeça e reconhecer que há um poder maior do que a gente. O próprio hábito da oração vai como que diminuindo o nosso orgulho, né? O próprio reconhecimento de um poder maior vai diminuindo o nosso orgulho. Não é à toa que a gente começa o livro dos Espíritos falando de Deus. Porque se não tivermos uma visão grandiosa de Deus, nós sempre vamos nos achar injustiçados, vamos sempre nos achar superior e vamos achar que sempre tudo tem que dar certo para nós. Quando não é assim, né?
Então nós vemos Camilo sempre lutou contra as dificuldades. Então, a maneira dele se defender era mesmo com orgulho, né? Um mecanismo de defesa que ele encontrou. Ficou claro isso, gente? Muitas encarnações, sobrinha, muito. A gente tem que lutar muitas e muitas encarnações. Até você chegar a um estado em que você se coloca totalmente nas mãos de Deus. A gente lembra lá do apóstolo Paulo, né? Que antes de ser Paulo era um doutor orgulhoso, mas fiel à lei. Por isso que ele foi o vaso escolhido, né? Porque tinha qualidades de fidelidade. O Cristo sabia, quando ele mudasse de orientação, ele ia aproveitar todo aquele dinamismo dele de uma maneira diferenciada e produtiva, como disse a vida. Mas ele tinha aquele orgulho da raça. E depois a gente encontra Paulo como? Lá no finalzinho, escrevendo a Timóteo, escrevendo aos Hebreus, Paulo, o prisioneiro do Cristo. Humildade. E era quando ele estava mais livre, né? É uma prisão, né? É o jugo leve, como leu a sobrinha hoje aí, né? É o jugo leve. Né? Jugo, em geral, é algo pesado, é prisão. E vemos Paulo dizer, sou agora o prisioneiro do Cristo. Quer mais liberdade que essa? Lembra de uma mensagem de Dona Ivone, que ela fala que a gente se tornava livre quando não tinha mais direito de escolher o mal, só escolhia o bem. Quando a gente perdeu o nosso livre-arbítrio. Enquanto a gente tem livre-arbítrio, a gente é para escolher entre o bem e o mal. Chegará um momento em que a gente só vai escolher o bem. Você está virando pupila dela, hein? Sempre sonhando. Então imagina, um doutor Bezerra não tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio para fazer o que ele quiser, mas ele não escolhe mais entre o bem e o mal. Ele escolhe entre o bem e o bem. Entre o bem e o bem. Não tem outra escolha. Eurípides Barçanufo. Não tem outra opção. É o bem ou é o bem. Ele já desaprendeu como fazer o mal. Já não é mais característica deles. Já expulsou isso dentro deles e o bem já é uma virtude. Já é uma conquista. Não perde mais. Deve ser muito bom realmente. Né? Porque você se coloca numa posição igual Paulo lá quando vê o Cristo e cai do cavalo, né? Daí a expressão até hoje. Quando alguém fica quedado por alguma coisa, caiu do cavalo. Ele diz para o Cristo, ó, faz de mim o que quiseres. Faz de mim o que quiseres. Maria também, né? Diante lá do Espírito benfeitor Gabriel, o anjo Gabriel, faça em mim a sua vontade, Senhor. Ó, manda recalque do cavalo.
Então é realmente muito bom o dia que nós chegarmos lá, né? Porque a gente ainda está naquela fase de... Já tem até um progresso, né? Já tem até um progresso. Mas ainda, muitas das vezes, entra na dúvida, né? Faço isso ou aquilo, faço mal ou faço bem. Lembra de Paulo no início? Por que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse que eu faço? É a dualidade, né? A luta do homem velho com o homem novo. Que a gente vai ter que ir diminuindo, né? Crescendo um, diminuindo o outro. Lembra lá da frase de João Batista, diante de Jesus? É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, na medida que o Cristo vai crescendo na gente, o eu vai diminuindo. Não que vamos nos despersonalizar, mas a nossa alegria vai ser fazer a vontade do Pai. E de uma maneira bem pequena, né? Bem distante desses grandes espíritos, a gente já está começando isso, né? Quantas vezes a gente faz esforço para estar aqui, por exemplo, na sala, né? Quantos chamamentos vocês tiveram hoje para não estar aqui, numa sexta-feira? Passar a raciocinar cristamente. Cristicamente. Ou cristamente. Mas tem cristamente. Ou cristicamente. Aí, a gente vai abrindo mão de uma série de coisas, né? Porque já estamos escolhendo a melhor parte. Lembra Marta e Maria? Junto a Jesus? Senhor, peça que Maria venha me ajudar. Venha me ajudar nas tarefas domésticas. E Jesus diz: Marta, por que te afadigas tanto? Maria escolheu a melhor parte. Eram as irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte. E a gente está escolhendo aí a melhor parte, um montão de coisa já. Já estamos melhores, né? Já estamos melhores. Então vamos ler mais um pouquinho? Lê lá, sobrinha, mais um pouquinho. Oi, som ok? Desculpa a voz aí que tá meio embargada, mas tá dando para ouvir, né? Então tá bom. Vamos continuar então. A consideração que aos companheiros de infortúnio o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homiziado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto me animava. Mas personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se a vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos.
Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramam-se do seu interior configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem. Tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pelos mentais, se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lhaneza do professor de filosofia e dialética, convidando-me a atitudes cortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre de João Azevedo. Mas foi antes, dirigindo-me de preferência àquele por entender que só sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, e fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação que me achava. Chegou, tio? Então tá bom, tô liberando. Que foi até em que me achava. Oi, som tá ok? Alô? Se puder colar aí, pode colar que eu perdi, né? Saí, perdi. Nós vemos o Camilo se sentir um injustiçado, né? Por estar ali. Ele quer o melhor, o maior, o homem do pensamento, o homem que escrevia, o homem que sabia manejar a pena como ninguém, que tinha um poder criativo enorme, né, de criar personagens. Se via ali naquela situação, que para ele era uma injustiça. Aí ele diz que procurou não se expandir tanto, né? Mas ele diz, personagem como nós, da minha categoria, não se acha à altura de sopitar impulsos de pensamento, calando expansões diante dos afins. Ou seja, ele não tinha estatura espiritual para, diante dos inferiores, conseguir calar os seus pensamentos, como que abrindo as comportas magnéticas dele. Não tem pessoas que são assim? Que às vezes diante das pessoas, principalmente sofredores como começa só a falar de si mesmo. Não tem? Não conseguem parar de falar sobre si mesmo. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é Jesus que fala para nós. Não somos nós que falamos isso, não. Então o caminho, na verdade, não consegue segurar as emoções, os pensamentos. Aquilo como sai dele, né? Como sai dele, sem que ele tenha muito controle, né? Até porque era um espírito suicida. E era alguém que tinha perdido o controle da própria vida. Como é que ia conseguir sopitar, segurar pensamentos, vibrações? Aí ele diz, aliás, o tom sincero, a formosa lhaneza do professor de filosofia e dialética Belarmino, convidando a atitude menos descortês do que para a ele.
todos no mesmo barco. Todos. Então eles... Alô, som. Som tá ok? Ok o som? Então, ele não segue, né, o pensamento, a crítica do João de Azevedo. A atitude descortês, né, do João de Azevedo. Ele responde voltado para o Bellarmine, que era o único que, na visão dele, tinha uma estatura espiritual, uma estatura intelectual capaz de compreendê-lo. Então é assim que a gente vê, às vezes, as pessoas sofridas, né? Você vê no meio de pessoas sofridas que eles, às vezes, se agrupam por afinidade, às vezes um repreende o outro, então tudo às vezes iguaizinhos, né? Muito engraçado da gente ver as pessoas às vezes estão numa situação de miséria extrema e muitas das vezes se achando superior aos outros. A gente sabe que é do próprio espírito mesmo, né? É do próprio espírito que, trazendo lá suas dificuldades, faz com que a pessoa pense que é superior a outra. Então ele se dirige, por orgulho, Nida Dias, por orgulho. Né? Porque o saber intelectual, naquele momento ali, não valia muito grande coisa, não. Lá na frente, sim. Por aprender, a gente sabe que o progresso intelectual, o progresso moral, como diz o Livro dos Espíritos. Sobrinha Amanda pergunta: quando a pessoa se sente super inferior a todo mundo, muitas das vezes o complexo de inferioridade também é orgulho disfarçado. É também aquela pessoa que, para não ver a sua imagem arranhada pela crítica das pessoas, se afasta, se sente inferior, se coloca numa posição de orgulho também, acaba não se misturando. Jana está falando aí que Joana de Ângeles já fala isso em um dos seus livros, né? Lembra que lá no livro, no Evangelho, diz que o orgulho é como se fosse uma hidra de várias cabeças. Lembra da hidra? Aquele ser mitológico. Até que o Hércules corta a cabeça deles todos, mas cortava a cabeça de um, nascia dois, nascia outro no lugar, lembra? Lembram disso? E o orgulho é assim, se disfarça de mil maneiras. Através dele com complexo de inferioridade. É orgulho, é o tímido. Não? Porque tem tímido que, na verdade, não é tímido. Não quer ouvir a crítica dos outros. Não quer se expor. Não quer se expor. E para você se expor, você recebe crítica, né? Como ele não quer ver a imagem dele arranhada, então tem muita falsa humildade se vestindo de humildade, né? Se
revestindo de timidez. Tchau, Regina. Ficou claro isso, gente? Um exercício que a gente tem que fazer. Os próprios espíritos falaram isso para Kardec, né? Que não bastava ele escrever 1, 2, 3 ou 10 livros. Lembram disso? Lá no Obras Póstumas. Não bastava ele escrever 1, 2, 3 ou 10 livros. Ele teria que expor a sua pessoa. Era a pessoa dele que seria exposta. Na hora da crítica à doutrina espírita, aos livros espíritas. E ver que esses homens valorosos não se coloca a parte da luta. Né? Eles enfrentam a crítica porque sabem que estão fazendo um trabalho de ordem superior. O trabalho que a Jana faz na praia é de distribuir mensagens espíritas. Então, muita gente que ela chamou não queria se expor, né? Ser visto como distribuindo mensagem espírita. Não querem ser o semeador, né? Que saiu a semear. Da maneira dela, ela estava convidando-os a ser o trabalhador que saiu a semear. Mesmo que seja em Cabo Branco. Realmente não aderiram, né? Não aderiram à ideia do Cristo, à ideia da divulgação. Qualquer trabalho espírita que a gente faz, a gente é lançado no meio da fogueira, né? Como se diz. É lançado ao meio das feras. Como diria Tio Alt, né? Lançado ao meio das feras. Que você vai se agastar muitas das vezes, você vai ser atacado, você vai ser posto à prova. Lembra lá do que diz Emmanuel? Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Tá certo, Jana. Quase apanhou, né? E é assim mesmo. E quem quer se crucificar? E muitas vezes começa se crucificando já em família, né? É família. É família. Porque nem sempre você pode seguir aquela coisa de família em primeiro lugar. Que senão você não faz nada, né? Família em primeiro lugar? Sim, até certo ponto. Quantas senhoras a gente conhece lá no centro que o marido está reclamando há 40 anos e elas estão lá trabalhando? Se fosse ouvir o marido, estava lá até hoje sem fazer nada. Não pode buscar o trabalho como fuga das lutas de casa.
Mas você tem que saber separar. Dá a César o que é de César. As pessoas só lembram do início da frase, né? Dita por Jesus. Só o primeiro parágrafo, a primeira ideia, né? Dá a César o que é de César. Mas esquece que Jesus no finalzinho falou: e dai a Deus o que é de Deus. Se a gente for dar só a parte de César, isso aí todo mundo faz. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, disse Jesus, até o homem de má vida ama os seus. Isso é fácil. Então, aquela página lá de Emmanuel. Diante disso tudo, que fazeis de especial? Ainda mais se tiver um compromisso, né? Porque às vezes a gente é só um trabalhador. Mas às vezes você tem um compromisso com determinada tarefa. E como é que você sabe que tem um compromisso com determinada tarefa? As coisas cedo vai se delineando, né? Como um elemento facilitador para você cair dentro da tarefa. Onde você vai vendo que a tarefa que você está fazendo vai rendendo frutos a 100 por 1. Né? Pelo montante de pessoas que você vai socorrendo. Aí você sabe que é a tua tarefa. Pela gratificação que você vai sentindo intimamente, como que amainando a voz da consciência. Posso ir, mano? Então vamos fazer a prece? Sobrinha, você coloca a mensagem então, tá bom? No final. Alguma pergunta mais, gente? Ok, MZ Dias. Valeu, Daniel. A gente faz aí o que chega de inspiração, né? Não existe orgulho sadio, né? Até o móvel, o germen disso é até sadio, né? Você reconhecer as tuas potencialidades. Lembra do que disse Jesus? Do que disse o livro dos Espíritos? De que os germes das paixões são úteis. Mas que as paixões são igual um corcel, né? Igual um cavalo. Que você tem que aprender a dominar, senão ele te domina. Então o germe é até benéfico, tem que ter. A gente tem que gostar da gente mesmo. A gente tem que querer as coisas para nós. A gente tem que reconhecer as nossas potencialidades. Mas no momento que isso te domina, já virou paixão, né? Aí já virou uma coisa não sadia. Compreenderam isso? Releiam depois lá, Paixões, em O Livro dos Espíritos, ok? Vamos fazer então a nossa prece. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, agradecidos a teu coração generoso, a bênção de podermos estudarmos juntos.
de fortalecer a nossa crença, de fortalecer em nós os propósitos nobres, de fortalecer, Senhor, aquilo que se move, Senhor. Deixa-nos pedir também pelos nossos irmãos suicidas, por aqueles que estão lá no vale, por aqueles que estão, Senhor, juntos a cada um deles, que nós espirituais, Senhor, socorram a nos preservar. Ivone Pereira, patrona dessa tarefa, que o Hospital Maria de Nazaré, junto àqueles benfeitores, possa continuar nos assistindo, todos nós. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Rezados irmãos, que Jesus Cristo nos abençoe sempre. A reencarnação e o esquecimento do passado é a grande oportunidade que Deus está oferecendo ao Espírito de perdoar. Perdoar é esquecer. Esquecer os males que os outros fizeram contra si, esquecer os males que a própria criatura fez contra si mesma, para que, nesta oportunidade nova, numa situação adequada, no lar que o receba, possa ele experimentar novas ocasiões de perdoar. Este perdão, caros filhos, é essencial para que o espírito progrida e não se escravize diante dessas grandes lembranças que traz consigo, ou aquelas que ainda estão presentes na atual encarnação, vivenciando-as profundamente dentro de seu espírito, para que ele possa prosseguir com uma nova forma de pensar e de agir. Este perdão, caros filhos, não deve ser feito apenas pelo fato e simples fato de querer esquecer. Precisa o espírito fazer um esforço para poder perdoar do fundo do seu coração tudo aquilo que vivenciara, experimentara de forma negativa e que ainda vem à tona à sua mente, ao seu espírito, através da presença de muitos comportamentos errôneos, viciosos e inadequados. Esta encarnação, portanto, é um aprendizado divino, é uma oportunidade para o espírito olhar para a frente, perdoando-se, perdoando aos outros e vivendo o presente e construindo o futuro. Alimentando os nossos espíritos das boas novas, das boas atitudes, do cálice divino, estaremos nós cada vez mais prontos para dizer presente a Deus e a Jesus.
que este nosso Criador dê a cada um de vocês esta mente e coração propícios para realmente vivenciarem na presente existência o sentimento do perdão, o esquecimento de tantas e tantas lutas vivenciadas em encarnações anteriores, como também nesta, para que possam verdadeiramente produzirem o bem daqui para frente. Um abraço do Herman e que Deus abençoe e ampare a todos nós. Muita paz.